Algo está corroendo a fé de muita gente neste exato momento, sem barulho, sem escândalo, sem alarde. Não é um pecado que chame atenção, não é algo que as pessoas confessem em voz alta, e justamente por isso ele é tão mortal. Enquanto você assiste a este vídeo, esse erro aparentemente pequeno pode estar drenando sua fome por Deus, enfraquecendo sua oração e deixando sua alma cada vez mais anestesiada. Hoje você vai entender como isso começa, porque quase ninguém percebe e o que acontece quando nada é feito. A maioria das pessoas acredita que a fé morre por grandes quedas, um escândalo, uma traição, um pecado grave. Mas a verdade é bem mais perigosa. A fé, na maioria das vezes, não morre de uma vez. Ela vai sendo sufocada aos poucos, em silêncio, até que um dia você acorda e percebe que já não sente mais nada. O choque não é o pecado em si, é perceber que ele parecia inofensivo quando tudo começou. Talvez você ainda ore, talvez ainda vá à igreja, talvez ainda diga que acredita em Deus, mas algo mudou. A palavra já não queima como antes, o louvor já não toca do mesmo jeito. A culpa não é falta de capacidade espiritual, nem fraqueza de caráter. Existe um padrão que se repete na vida de quem passa por isso, e quase ninguém é ensinado a identificá-lo a tempo. O mais assustador é que esse pecado se disfarça de normalidade. Ele se apresenta como algo comum, aceitável, até justificável. Você não sente necessidade urgente de abandonar, porque ele não te parece grave o suficiente. E é exatamente aí que mora o perigo. O que não assusta não gera vigilância. O que não gera vigilância cria raízes profundas. Se você ficar até o final, não apenas vai identificar esse inimigo silencioso, mas vai entender como interromper esse processo antes que ele destrua completamente sua vida espiritual. Não é uma fórmula mágica, não é promessa vazia. É um caminho claro, direto e possível para quem decide acordar antes que seja tarde demais. Esse pecado começa quando o coração se acostuma. Não com o mal explícito, mas com a ausência de profundidade. É quando você troca o tempo com Deus por distrações constantes e diz a si mesmo que é só uma fase. É quando a leitura bíblica vira algo apressado, superficial ou simplesmente deixado para depois. Não há rebeldia declarada, apenas adiamento contínuo. A acomodação espiritual não chega como uma queda, ela chega como um sofá confortável. Você se senta, relaxa e aos poucos vai perdendo a disposição de se levantar. O zelo vira exceção, não regra. A busca vira obrigação, não prazer. E sem perceber, você começa a viver de lembranças espirituais, não de experiências atuais com Deus. O problema não é parar tudo de uma vez, é diminuir um pouco todos os dias. Menos oração aqui, menos vigilância ali, menos sensibilidade ao pecado acolá. O coração vai ficando treinado a tolerar aquilo que antes incomodava. E quando a consciência para de alertar, a fé começa a sangrar por dentro. Muita gente confunde paz com apatia espiritual. Acha que está tudo bem porque não sente conflito, mas na verdade já se adaptou à distância. Deus não se afastou. Foi o coração que perdeu a urgência de permanecer perto. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil fica perceber que algo está errado. Agora, pare por um instante e seja honesto consigo mesmo. Se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários a frase: "Não quero uma fé morna". Esse simples gesto é um sinal público de decisão e pode ser o primeiro passo para quebrar esse ciclo silencioso. O nome desse pecado raramente é dito em voz alta, porque ele não soa tão feio quanto outros. Ele se chama negligência espiritual. Não parece rebeldia, não parece traição, não parece queda. Parece apenas cansaço, rotina, falta de tempo. E exatamente por isso ele passa despercebido, aceito e até normalizado dentro da vida cristã. Negligenciar não é odiar a fé, é tratá-la como secundária. É quando Deus deixa de ser prioridade e passa a ser opção.
Você não decide se afastar, apenas decide resolver outras coisas primeiro. Trabalho, estudos, relacionamentos, entretenimento. Tudo ganha espaço, enquanto Deus fica para quando sobrar energia, atenção ou disposição. O problema é que a fé não sobrevive de sobras. Ela exige intencionalidade. Quando não é alimentada, ela enfraquece. Não porque Deus se retira, mas porque o coração deixa de buscá-lo. E um coração que não busca começa, inevitavelmente, a se esfriar. Negligência espiritual cria um cristianismo funcional, mas sem vida. A pessoa sabe falar a linguagem da fé, conhece os termos, entende os conceitos, mas perdeu a chama. Vive de aparência espiritual, enquanto por dentro existe um vazio difícil de explicar. E quanto mais tempo isso dura, mais normal isso parece. O mais perigoso é que esse pecado raramente gera arrependimento imediato. Afinal, ninguém se sente culpado por estar ocupado. Ninguém se sente confrontado por estar cansado. Mas enquanto você justifica, algo dentro de você está morrendo lentamente. Toda negligência produz um efeito específico. Ela emburrece espiritualmente. Não no sentido intelectual, mas no sentido de sensibilidade. O coração vai ficando duro, menos responsivo, menos atento à voz de Deus. Aquilo que antes gerava temor, agora parece exagero. Aquilo que antes despertava arrependimento, agora gera indiferença. No início, você até percebe. Sente falta da presença, sente saudade de quando orava com profundidade, de quando a palavra falava direto com você. Mas se nada muda, essa saudade também vai embora. E isso é assustador, porque quando até a falta de Deus deixa de doer, algo muito sério já aconteceu. A negligência também distorce prioridades. Você começa a investir energia no que é urgente, mas não no que é eterno. Resolve problemas imediatos, mas ignora a alma. Cuida do corpo, da carreira, da imagem, mas deixa o espírito faminto. E um espírito faminto começa a aceitar qualquer migalha como se fosse alimento. É nesse ponto que muitos começam a justificar escolhas erradas. Não porque desejam o pecado, mas porque já não têm força espiritual para resistir. A negligência abre portas que antes estavam fechadas. Não de forma brusca, mas gradual. Quando você percebe, já entrou onde nunca planejou entrar. E aqui está a pergunta que quase ninguém faz, mas que muda tudo. Se você continuar exatamente como está hoje, onde sua fé estará daqui a 1 ano? Essa pergunta incomoda, porque ela revela que não existe neutralidade espiritual. Ou você alimenta sua fé, ou você está, aos poucos, permitindo que ela morra. Um dos sinais mais claros da negligência espiritual é quando Deus deixa de ser o centro e passa a ser pano de fundo. Ele ainda está lá, mas não governa mais as decisões. Você ora, mas decide sozinho. Você ouve a palavra, mas filtra o que convém. Deus não foi rejeitado, apenas foi deslocado. Esse deslocamento é quase imperceptível. Começa quando você confia mais na própria lógica do que na direção de Deus. Quando o eu acho pesa mais do que o Deus diz. Aos poucos, a fé deixa de moldar o cotidiano e passa a ser apenas um acessório espiritual para momentos de crise. O coração humano é especialista em adaptação. Ele se adapta à ausência de profundidade, à falta de intimidade, à distância espiritual. E quando isso acontece, você ainda consegue funcionar, trabalhar, sorrir, produzir. Por fora, tudo parece normal. Por dentro, algo essencial foi silenciado. É por isso que esse pecado é tão letal. Ele não destrói sua fé de uma vez. Ele a enfraquece até que ela não tenha mais força para sustentar você quando a vida apertar. E esse momento sempre chega. A pergunta não é se virá, mas quando. Talvez você esteja se perguntando agora, como algo tão simples conseguiu chegar tão longe sem que eu percebesse? Essa resposta é mais desconfortável do que parece, e ela revela um padrão que quase ninguém gosta de encarar. A negligência espiritual cria um ciclo difícil de quebrar. Quanto menos você busca, menos vontade tem de buscar.
Quanto menos vontade, mais distante se sente. E quanto mais distante se sente, mais acredita que não adianta tentar. Esse ciclo aprisiona silenciosamente. O inimigo não precisa te convencer a abandonar Deus. Basta te convencer de que amanhã você tenta de novo. Amanhã ora com mais calma. Amanhã lê a Bíblia. Amanhã se conserta. E enquanto o amanhã nunca chega, o coração vai se conformando com um cristianismo raso. Com o tempo, você começa a evitar ambientes que confrontam. Evita mensagens profundas, conversas espirituais sinceras, perguntas que exigem mudança. Não porque odeia a verdade, mas porque ela dói em um coração negligenciado. A luz incomoda quem passou muito tempo no escuro. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Esse pecado não te afasta apenas de Deus, ele também te afasta de você mesmo. Você perde clareza, perde propósito, perde identidade espiritual. Vive cansado, sobrecarregado, mas sem saber exatamente por quê. Se esse ciclo não for interrompido, ele não termina em estagnação, ele termina em queda, sempre termina. E entender onde isso leva é essencial para que você decida quebrar esse padrão antes que ele cobre um preço ainda maior. Quando a negligência espiritual se prolonga, a fé começa a viver de lembranças. Você se recorda de quando sentia a presença de Deus, de quando orava com lágrimas, de quando tinha convicções firmes. Mas tudo isso está no passado. O presente é sustentado apenas pela memória do que um dia foi vivo. Esse tipo de fé é frágil, porque ela não tem raízes atuais. Ela depende de experiências antigas para justificar uma relação que já não é cultivada. E aos poucos, você começa a confundir nostalgia espiritual com intimidade real com Deus. Lembrar não é o mesmo que viver. O perigo disso é que a memória não sustenta crises. Quando a dor aperta, quando a tentação vem forte, quando a dúvida grita, lembranças antigas não têm força para segurar o coração. Só uma fé alimentada no presente consegue permanecer firme no dia mau. Muitos continuam dizendo, eu creio, mas já não sabem explicar em quem ou por quê. A fé vira um conceito, não uma relação. E quando a fé deixa de ser relacional, ela perde sua capacidade de transformar decisões, pensamentos e comportamentos. E existe um ponto crítico nesse processo que quase ninguém percebe. Um momento específico em que ainda dá tempo de reverter tudo, mas que, se ignorado, torna a recuperação muito mais difícil. Identificar esse ponto muda completamente o rumo da história. Esse ponto crítico acontece quando Deus ainda incomoda, quando você ainda sente um peso ao negligenciar, quando ainda existe um incômodo ao perceber que algo não está certo. Esse desconforto não é condenação, é misericórdia. É o último sinal de sensibilidade antes do endurecimento total. Enquanto ainda dói, há esperança. Enquanto ainda existe conflito interno, Deus ainda está chamando sua atenção. O problema é que muita gente anestesia esse incômodo com distrações, justificativas e comparações. E toda vez que você ignora esse alerta, ele fica mais fraco. Esse é o momento em que pequenas decisões fazem uma diferença gigantesca. Não é sobre mudar tudo de uma vez, mas sobre interromper a negligência conscientemente. Voltar a buscar mesmo sem vontade, orar mesmo sem sentir, ler a palavra mesmo sem emoção. Disciplina antes de sentimento. A fé não é sustentada por entusiasmo, mas por constância. Quem espera sentir para obedecer, raramente permanece firme. Quem decide obedecer mesmo sem sentir, descobre com o tempo que o sentimento retorna. Deus honra passos sinceros, mesmo quando eles são pequenos. Mas se esse momento for desperdiçado, se a negligência continuar sendo ignorada, o coração entra em uma fase ainda mais perigosa. Uma fase onde o pecado já não parece tão errado e a distância de Deus já não parece tão grave. E é sobre isso que precisamos falar a seguir. Existe um estágio da negligência espiritual em que o pecado já não choca. Não porque você passou a concordar com ele, mas porque perdeu a sensibilidade para reagir.
Aquilo que antes gerava alerta, agora gera silêncio. A consciência ainda existe, mas está enfraquecida, cansada de ser ignorada. Nesse ponto, o erro começa a parecer administrável. Você acredita que tem controle, que pode parar quando quiser, que não é tão sério assim. Afinal, você ainda acredita em Deus, ainda sabe o que é certo, mas conhecimento sem prática não transforma, apenas engana. O coração começa a negociar limites. Só dessa vez, só um pouco, só hoje. E cada negociação enfraquece a autoridade espiritual que você tinha sobre si mesmo. Não é Deus que perde a autoridade, é você que deixa de se submeter a ela. O mais perigoso é que essa fase vem acompanhada de justificativas inteligentes. Você encontra razões lógicas, emocionais e até religiosas para continuar do jeito que está. E quanto mais você se convence, mais distante fica da verdade simples que um dia conheceu. E aqui está a armadilha final. Quanto mais tempo você passa assim, mais difícil fica reconhecer que precisa de ajuda. Porque admitir isso significaria encarar o quanto a negligência já avançou. Mas ainda existe uma saída, e ela começa com uma decisão clara. A recuperação da fé não começa com grandes promessas, mas com uma escolha honesta. A escolha de parar de se enganar, de reconhecer que algo pequeno foi se tornando grande demais. Deus não exige perfeição para restaurar, Ele exige rendição. Essa decisão envolve voltar ao básico com seriedade, não como ritual, mas como prioridade. Separar tempo real para Deus, não sobras. Criar espaço para silêncio, para oração, para a palavra. No início pode parecer seco, mecânico, até desconfortável, mas é assim que músculos espirituais atrofiados começam a se fortalecer novamente. Também envolve cortar o que alimenta a negligência, excesso de distração, excesso de ruído, excesso de conteúdo que ocupa a mente, mas não edifica a alma. Não se trata de radicalismo vazio, mas de proteção consciente. Quem valoriza a fé, aprende a protegê-la. Ninguém se torna forte espiritualmente por acidente. Força espiritual é construída com decisões repetidas, muitas vezes invisíveis, mas profundamente transformadoras. Cada escolha certa enfraquece o poder desse pecado silencioso. Se essa mensagem está te ajudando e você quer continuar recebendo conteúdos que confrontam, despertam e fortalecem sua fé, demonstre isso agora. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas mensagens. Essas ações simples ajudam essa palavra a alcançar mais pessoas que também precisam acordar antes que seja tarde. Quando a negligência é interrompida, algo começa a mudar por dentro antes de qualquer mudança visível por fora. A fé não volta com barulho, ela retorna com clareza. Você passa a enxergar novamente o que estava confuso, a perceber o que estava sendo ignorado, a sentir o que estava adormecido. A presença de Deus deixa de ser um conceito distante e volta a ser uma realidade prática. A palavra começa a confrontar de novo, a oração deixa de ser pesada, o coração recupera o senso de prioridade. Não porque tudo ficou fácil, mas porque tudo voltou ao lugar certo. Com a restauração da fé, vem também o discernimento. Aquilo que antes parecia pequeno, volta a parecer sério. Aquilo que antes parecia normal, volta a gerar alerta. E isso não é fraqueza, é saúde espiritual. Um coração sensível é um coração protegido. Você também passa a perceber como a negligência afetava outras áreas da sua vida. Decisões, relacionamentos, emoções. A fé restaurada não transforma apenas o espiritual, ela reorganiza o todo. Porque quando Deus volta ao centro, o resto encontra equilíbrio. Mas essa restauração precisa ser cuidada. O mesmo pecado que quase matou sua fé continua rondando, esperando uma brecha. Por isso, o que vem depois da restauração é tão importante quanto o processo que levou até ela. A negligência espiritual nunca desaparece completamente como possibilidade. Ela sempre estará à espreita, oferecendo conforto, distração e desculpas.
Por isso, vigilância não é paranoia, é sabedoria. Quem já quase perdeu a fé, aprende a protegê-la com mais seriedade. Vigilância significa não tratar o tempo com Deus como algo opcional. Significa perceber rapidamente quando o coração começa a esfriar e agir antes que isso se torne um padrão. Significa valorizar pequenas disciplinas espirituais como aquilo que elas realmente são, sustento diário da alma. Também significa não caminhar sozinho. A negligência cresce no isolamento, mas perde força na comunhão. Pessoas que te confrontam com amor, que te lembram da verdade e que caminham na mesma direção são instrumentos de Deus para manter sua fé viva. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem não foi por acaso. Talvez Deus esteja te alertando antes que esse pecado silencioso avance ainda mais. Não ignore isso. Não adie mais uma vez. Pequenas decisões hoje evitam grandes quedas amanhã. O pecado que parecia pequeno só tinha poder enquanto permanecia escondido. Agora que foi exposto, ele pode ser vencido. E a sua fé, que quase foi sufocada, ainda pode voltar a viver com força, profundidade e verdade.